Fala pessoal, tudo firme? Não deixa, por favor, já aproveita que você está começando o vídeo agora, se inscrever no canal e dar a sua curtidinha, beleza? Galera, olha só, eu vou trabalhar hoje com vocês com um tema que é muito importante, que se refere ao empresário individual, mas no que toca a sua capacidade. A grande pergunta que se faz nisso, então, é quem pode ser o empresário? A regra no direito brasileiro é que podem ser empresários todos aqueles que tiverem capacidade e que não forem impedidos. Significa, então, que pode ser empresário quem estiver no pleno gozo. Você pensou maldade, né? Pensou maldadezinha, essa cabeça aí malandrinha sua viajou agora, né? Mas não é isso que eu tô falando, não. Então, assim, nada a ver. O que eu tô falando é pleno gozo das suas capacidades civis. É o que está lá estabelecido no artigo 972. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, quem são os capazes? Aqueles que tiverem mais de 18 anos e que não tiverem nenhum tipo de causa de perda de discernimento. Aqueles que tiverem entre 16 e 18 anos e que tiverem sido emancipados são os capazes. Os incapazes são aqueles que tiverem menos de 16 anos. Então, quem pode ser empresário? Os acima de 18 anos, que não tiverem causa de redução da sua capacidade de discernimento, ou aqueles que tiverem acima de 16 anos e que forem emancipados. Fechado? Esses podem exercer atividade empresária. Então, eu vou separar aqui em dois vídeos, tá, gente? Os incapazes e os legalmente impedidos. Então, nesse vídeo de agora, eu estou tratando especificamente dos incapazes, beleza? Vamos imaginar uma situação na qual alguém com mais de 18 anos exerce uma atividade empresária, desenvolve um trabalho super legal, uma atividade empresária nota 1000, como empresário individual, e que depois ele venha a ter algum tipo de doença que, infelizmente, reduz a capacidade de discernimento e ele venha a ser impedido judicialmente. Quando houver esse impedimento, ainda assim haverá a possibilidade dele continuar o exercício das atividades, obviamente através de um representante legal. Uma outra situação que pode acontecer é de alguém que seja menor, ou seja, incapaz, e que herde a atividade empresarial que era desenvolvida pelo seu pai, por exemplo. A continuidade daquela atividade pode se dar desde que tenha um representante legal. Então, o incapaz ele vai poder continuar, mas para a continuidade vai precisar de uma autorização judicial. Tá? É necessário que aquela situação seja levada ao judiciário, para o judiciário fazer a verificação de todas as circunstâncias e autorizar, de acordo com a conveniência do que tiver, a continuidade daquela atividade empresária. Valendo mencionar que essa autorização otorgada pelo juiz pode ser suprimida, pode ser cassada, por assim dizer, revogada a qualquer momento. Todas as atividades, todos os bens que o incapaz possuía antes do desenvolvimento da atividade, aqueles bens vão ficar protegidos da atividade empresarial e eles vão constar do alvará daquele juiz que der autorização, já vai constar expressamente quais são os bens que ficarão protegidos. Então o incapaz pode dar continuidade à atividade empresarial mediante autorização judicial, protegendo-se os bens que ele possuía anteriormente. Beleza? Agora um detalhe é importante em relação à sociedade na qual faça parte um incapaz. Então o incapaz pode ser empresário? Não, só na hipótese de continuidade. Iniciar uma atividade ele não pode. O incapaz pode ser sócio de uma sociedade empresária? Pode, sem menor problema. Só que tem alguns requisitos. Ele pode ser sócio, mas ele não pode ser administrador. Se ele for sócio, a sociedade precisará ter o capital social totalmente integralizado. É o que está registrado lá no inciso 2. E essa integralização, ela é importante porque se ela não estiver integralizada, ela pode atribuir um risco patrimonial ao incapaz. Então, exatamente, para poder evitar esse risco patrimonial atingir o incapaz, é que o capital social deve estar totalmente integralizado. Ainda dando continuidade, pode acontecer do incapaz ser assistido por alguém que não tenha possibilidade, alguém que seja impedido. Vamos imaginar uma situação, por exemplo, na qual nós tenhamos uma família que
de um pai, uma mãe e um filho. O pai e a mãe são separados e o filho mora, por exemplo, com o pai. O filho tem menos de 18 anos. O pai exercia uma atividade empresarial, falece. O filho herda. Só que ele tem menos de 18, então ele precisa de autorização judicial. Um alvará judicial autoriza ele protegendo o patrimônio que ele, por exemplo, herdou do próprio pai, tirando a atividade e os bens da atividade empresarial. A mãe dele, em tese, seria quem daria sequência às atividades. Mas a mãe, por exemplo, ela exerce algum tipo de cargo público que a torna impedida. Nessa situação, quando o alvará conceder a autorização para o menor exercer as atividades, vai ser necessária a nomeação de um gerente, de uma outra pessoa que tenha capacidade e possibilidade de desenvolver aquela atividade. E aí, obviamente, a mãe dele não poderia exercer mais as atividades. De toda forma, essa nomeação ela não vai eximir o representante legal das responsabilidades que eventualmente forem causadas pelo gerente. Então faz com que ele tenha que ficar de olho em todas as atividades realizadas. E aí, gente, como eu já havia mencionado, a prova da emancipação ela precisará ser registrada na junta comercial, no cartório de registro de empresas mercantis e, eventualmente, se for necessário uma nova firma, a nova firma vai ser utilizada, vai tocar ao gerente ou ao representante do incapaz ou ao próprio incapaz, quando for o caso. Então a firma vai mudar, a firma nesse caso ele está se referindo àquela firma que a gente tem firma ou denominação, duas espécies do nome empresarial que a gente vai ver, já tem algumas aulas que eu gravei sobre isso, mas eu vou ensinar isso novamente um pouquinho mais pra frente, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouco, se você gostou dê a curtidinha e não deixe de se inscrever no canal, um abraço, até a próxima!